Xadrez, o moinho de vento. Nessa lição, veremos uma tática não muito usual, conhecida como moinho de vento. Nesse tático, cheques descobertos repetitivos permitem a captura de diversas peças adversárias. A partida ao lado foi um famoso jogo no qual o ex-campeão mundial, Emanuel Lasker, perdeu uma partida para um jogador relativamente desconhecido, chamado Carlos Torre. À primeira vista, parece que brancas estão em apuros, devido ao bispo em G5, que está sendo atacado pelo peão de H6. Contudo, Torre achou uma maneira de sair dessa ameaça de forma vencedora. Brancas jogam bispo F6. Com esse lance, brancas cravam o peão em G7. E agora estão ameaçando a dama negra em B5. Negros então continuam com dama toma H5. Se negros tentasse defender sua dama, levaria um mate, da seguinte forma. Jogando, por exemplo, dama C6, teria a resposta torre toma G7, cheque, rei H8 e agora dama toma H6 com mate. Após negras capturarem a dama em H5, brancas seguem o ataque. Torre toma G7 com cheque. Brancas então ameaçam o rei negro, forçando o descoberto. Observe que só existe a casa H8 para onde o rei possa se mover, já que o cavalo, em G8, impede que o rei possa ocupar aquela casa. Rei H8 único. Torre toma F7 com cheque descoberto. Observe que brancas poderiam ter retomado a dama que sacrificaram jogando torre G5. Porém, dessa forma, brancas ficariam com uma peça a menos, com a seguinte sequência. Rei H7 defendendo o cheque descoberto. Torre toma H5. E agora rei G6. E uma das peças irá cair, obrigatoriamente. Isso levaria brancas a um final com uma peça de desvantagem. Utilizando o tático do moinho de vento, no entanto, brancas conseguirão ficar à frente nessa disputa. Seguindo ao lance torre toma F7, rei G8, o único. E a torre novamente volta para G7 com cheque. Aqui começamos a ver a lógica do moinho de vento. Brancas poderiam ter simplesmente capturado o bispo em B7. No entanto, após esse lance, brancas perderiam a iniciativa e negras teriam a possibilidade de organizar sua defesa. Do contrário, forçando a cada jogada o rei para a posição H8, brancas asseguram que a captura será dada por meio de um cheque descoberto, o que garantirá a elas a iniciativa. O rei é forçado para H8. Torre toma em B7 com um cheque. Rei G8, a única casa possível. Torre G7 novamente. Se negros tivessem mais um tempo, conseguiriam escapar dessa armadilha. Mas como brancas estão constantemente colocando o rei em posição de cheque, isso não é possível. Note que a repetição desse cheque não constitui empate, pois a cada movimento tem-se uma nova posição, com capturas de peças. O rei novamente é forçado para H8. Brancas aqui poderiam continuar com a captura do peão de A7, mas dessa forma liberariam a coluna A, onde a torre negra facilmente atacaria o peão em A2. Adentrando na segunda fileira de brancas com forte desenvolvimento. É necessário que brancas pensem em uma vantagem mais duradoura. Brancas então jogam torre G5 com cheque. Agora que conquistaram uma boa quantidade de material,
Brancas vão atrás da dama, que sacrificaram. Rei H7. Torre toma H5. Brancas retomam a dama sacrificada. E negras jogam rei G6. Com esse ataque duplo, negras irão retomar uma peça, porém ficaram com 3 peões de desvantagem. Torre H3, rei toma F6, torre toma H6 com cheque. A posição agora é totalmente favorável às brancas. Este é o exemplo mais famoso dessa tática. É importante que o jogador conheça essa ideia de cheques descobertos repetitivos, conhecido como moinho de vento.